Bom dia, pessoal, tudo bom? Bom dia, tudo bem? E aí, Luciano? E aí, Bárbara? Tudo bem? Para quem não sabe, a gente está aqui desde domingo para poder ajustar muitas coisas, não é, Luciano? Exatamente, a gente tá trabalhando pra caramba aí nesses últimos dias. Isso aí. Mas ainda come um queijinho, né? Chega à noite a gente dá uma. Então, meninas, né? Não dá pra deixar passar. É isso aí. Brincadeiras à parte. Bom dia, pessoal, toda a família da Isocred. E a gente está aproveitando esse momento para poder passar e trazer algumas novidades para vocês, mostrar a situação que a gente está esses dias passando aqui na Matriz, né, juntamente com a Bárbara, com toda a equipe aqui da Matriz em Belo Horizonte, tá ok? Veio o Luciano, o Juliano, o pessoal do Sul também, e a gente está aqui correndo para ajustar bastante coisa e trazer bastante novidades para vocês, né? Vamos falar um pouquinho do mercado, vamos falar um pouquinho da autorregulação, das novidades da Isocred, que tem bastante coisa. E aí? Vamos lá, vamos começar pelo mercado, o Luciano, Bárbara, em relação assim, a margem de 5% está passando, né? Começou em março, graças a Deus, né? Acho que deu para um respiro aí para muita gente. Mas para dar essa continuidade, como é que está esse 5%? Tem alguma novidade em cima disso? Bom, a questão do 5% ela foi realmente assim, uma das maiores oportunidades que já aconteceram no nosso mercado, né? A gente sabe porque ela não veio somente com a questão dos 5%, veio também a questão do LOAS. Então, isso abriu o mercado de uma forma absurda e ainda estamos colhendo os grandes frutos em cima disso. A margem de 5%, ou essa manutenção dos 5%, ela ainda é uma expectativa. Nós não estamos trabalhando com certezas, justamente porque nenhum banco tem essa certeza ainda, ninguém tem, né? A gente está no momento de trabalhar com expectativas positivas, sim, que essa margem ela seja mantida, né? E não fique mais nesse negócio de agora tenho margem, agora não tenho margem, que isso é ruim, né, para nós que estamos no mercado. Mas a gente está trabalhando com expectativas ainda. A gente tem que lembrar que esse ano a gente está em ano eleitoral, então as coisas não são tão rápidas como deveriam ser, né? Então, mas as expectativas são boas, a gente acredita que sim, que vai ser mantida, que os correspondentes bancários vão poder contar com essa margem aí de trabalho. Igual LOAS, né? Igual LOAS, exatamente. Veio aí para dar uma força a mais, não foi? E realmente o mercado fica absurdamente grande. E a gente nem estava esperando, né? Quer dizer, dá aquela impressão que a gente tem que estar sempre se preparando ou estar preparado, porque olha só, quem conseguiu colher, está colhendo esse cardume, não é? Porque foi um público virgem, zero ali, então o pessoal aproveitou bastante, ou está aproveitando ainda, né? Exatamente, e a gente sabe que quando a gente está analisando qualquer tipo de negócio, o nosso não é diferente, vai ter marés muito boas e vai ter marés baixas, né? Mas quem consegue aproveitar essa maré quando ela sobe, né, essa abundância, é geralmente quem consegue manter uma linha reta de trabalho, né? Então não fica com aquela questão de opa, agora eu vou fazer tudo o que eu preciso fazer porque estou numa maré boa, a maré caiu, eu paro tudo que eu estou fazendo. Muito pelo contrário, mantenho uma constância. E dessa forma, assim, acaba aproveitando todas essas oportunidades. Não, é isso aí. E aproveitando, seguindo essa linha de raciocínio, né, Luciano? Vamos falar um pouquinho, o pessoal fica muito assim, ó, muita cobrança, muita dúvida em relação ao Auxílio Brasil, né? Então assim, o pessoal fica muito sobre o Auxílio Brasil, antecipação do seguro-desemprego e os cases de sucesso do FGTS que trouxe muito isso. Será que vai seguir a mesma linha? Sim, exatamente. A expectativa, né, e isso muita gente ainda nem sabe dessa questão desses produtos, né, esses possíveis produtos que a gente vai ter para trabalhar, que é a questão de empréstimo com, vamos lá, uma garantia ou desconto do Auxílio Brasil ou a antecipação do seguro-desemprego, né? Então são linhas de crédito que ainda não estão no mercado, estão sendo analisadas, questão de risco, mas já tem alguns bancos que estão aí na agulha para lançar esse produto. E isso vem sim pelo sucesso do produto FGTS, né? Então foi um produto que abriu linhas de crédito para muita gente, né? Muita gente que não sabia dessa possibilidade de antecipação do FGTS e acabou sendo, né, ajudando demais, inclusive, a nossa economia, né? Porque colocou muito dinheiro no mercado. Então, mediante essa operação bem sucedida com o FGTS, está sendo analisada essas possíveis linhas de crédito com esses benefícios também. E supondo que seja aprovado, qual o tamanho desse mercado? Gigantesco. Só para vocês terem uma ideia, né? A questão lógico que a gente está falando do Auxílio Brasil,
ele tem um certo risco financeiro, né? Porque não é um benefício vitalício, né? Então, é lógico que vão ser trabalhados prazos mais curtos. Pode ser que o comissionamento ele não seja absurdamente alto, ou pelo menos de início, da mesma forma que foi o FGTS, né? Uma comissão baixa, e depois hoje a gente tem valores bem maiores de comissionamento. A expectativa é essa também, mas a expectativa é que seja um mercado totalmente limpo, né? Então um oceano azul novamente para a gente poder aproveitar, e a gente sabe que o volume ele vai trazer uma receita muito interessante para todo o mercado. Vamos ficar antenado, né? Pior que assim, você dorme e acorda com o negócio. Exatamente. Então essa parte que é complicada, então a gente tem que estar sempre aí antenadíssimo, né? Agora vamos para uma parte mais delicada, que inclusive foi uma das coisas que de fato fez a gente até se reunir aqui, não foi, Luciano? Exato. Em relação, porque isso foi coisa da Bárbara, falou assim, não, vocês têm que vir aqui porque o bicho está pegando, não foi? Exatamente. Fez a gente viajar domingão aí, ó. Sobre a nova comprovação de vínculo, né, empregatício. Isso é o que está pegando mesmo? Sim, a comprovação de vínculo, ela vem para resolver um problema que o Banco Central tinha, né, de não identificar quem é que estava fazendo a venda. Então, hoje, a comprovação de vínculo, ela vem atender essa resolução, em que cada operação precisa ser identificada o usuário ali, o digitador, né, que está fazendo cada operação. Então, hoje, para criar um usuário em qualquer banco, a gente precisa comprovar qual vínculo que ele tem, se é CLT, se é prestador de serviço, e se é uma loja, tem que ser um subestabelecido. Simplificando, né? Até então era um mercado muito aberto, muito solto. Isso, o mercado ele tinha muita captação e não era identificado quem captava o cliente. A digitação de proposta ela não era identificada. Tentou-se lá atrás, na hora de digitar essa operação, colocar um CPF certificado, mas esse CPF certificado podia ser de qualquer pessoa, né? Ele não dava identificação de originação. Aquele CPF veio de onde? Veio através de qual parceria? E essa resolução traz isso, essa comprovação do vínculo através de contrato, através de CNPJ, através de legalização das empresas. Então, o objetivo é mais esse. E uma coisa que a gente sempre fala, né, Babi, é a questão de todo o mercado, todas as pessoas, né, que estão no mercado são contra os fraudadores, né? E isso é mais uma tentativa de expurgar esse pessoal, né, de realmente deixar mais seguro, né? Isso, na verdade, existe com a implementação da CIP, existe um sistema integrado que cada vez que um CPF de um digitador ele tem um índice de fraude muito alto, ele automaticamente é bloqueado para digitação em todas as instituições financeiras. Então, cada vez mais o mercado ele vai se fechando para uma qualidade na venda. E lá atrás, deixa eu contar para quem é mais antigo no mercado, talvez lembre, quem é mais novo já não pegou essa época, mas lá atrás, quando eu entrei no mercado, por exemplo, a gente tinha sim que ter o nosso código subestabelecido dentro do banco. Com o tempo, e naquela época, e eu até vou pegar um gancho aqui no que pode acontecer daqui para frente, que é o seguinte. Antigamente, a pessoa, né, então o Luciano, ele tinha sua empresa, ele era subestabelecido lá junto ao banco. Era a única forma de eu conseguir vender para o banco ter esse código. Então, acabava que já tinha, né, vamos lá, uma segurança maior de quem vendia. Com o tempo, e justamente porque não era tão fácil conseguir uma senha de banco, existiam muitos pastinhas. Provavelmente você já deve ter escutado esse termo. E o que o pastinha fazia? Ele indicava vendas. Então ele não digitava a sua operação porque ele não tinha senha do banco. Ele tinha um parceiro que tinha senha do banco, então ele direcionava. E isso potencializava aquele ganho de parceria, né? Então o pastinha vinha lá, indicava para o correspondente oficial e o correspondente ele dava uma parte da comissão, enfim, fazia um acordo comercial ali com aquele pastinha. Com o tempo, esse pastinha ele foi beneficiado porque ele conseguia ter a sua senha própria. Então era muito fácil conseguir a senha com qualquer promotora por aí e acabou ele sem precisar fazer toda aquela parte burocrática do negócio, mesmo assim ele tinha senha e ele seguia a sua vida própria, acabava conseguindo ter uma comissão tão boa quanto a pessoa que estava subestabelecida, que estava totalmente legalizada. Com essa mudança, esse momento, esse pastinha, ele acaba sendo, ou se ele tem que se adequar, e caso ele não se adeque, ele não vai conseguir ter o seu usuário. Então, ficou muito mais difícil, né, de você conseguir ter um usuário do banco se você não tiver nenhum tipo de vínculo. Ou seja,
Na minha opinião, claro que isso vai dar uma dor de barriga aí no mercado para todo mundo, até a gente conseguir se adequar, né, a essas regras, mas fica muito mais seguro para quem é profissional no mercado. Então aquela pessoa que é mais amadora, provavelmente ela não vai conseguir ter o mesmo ganho de uma empresa profissional e provavelmente ela vai ter que fazer algum tipo de parceria comercial. Então, teoricamente, a gente volta ao modelo que a gente tinha lá para trás de 2012, mais ou menos, é essa época que eu estou falando. Na verdade, o que a gente sente, o reflexo é assim, por exemplo, nem afeta muito a ponta, né? Afeta de quem libera essa ponta. Exatamente. A ideia é essa, né? A ideia é essa. Isso. A ideia é ter, de fato, uma comprovação. É melhorar os índices de qualidade. Então, assim, não vai ser tão fácil a pessoa querer trabalhar de qualquer forma, pegar login, pegar senha, assim por diante. Essa é a parte que... Exatamente, porque hoje um fraudador, ele consegue isso muito fácil, né? Então, ele simplesmente pega lá um CPF fantasma, tira a certificação lá em cima daquele CPF e já está operando no outro dia. E ganhando uma boa comissão. Olha aqui, né? E vai trazer também a questão do fato do digitador ele ter cadastro em várias promotoras ao mesmo tempo e fazer fraude em várias promotoras. Porque ele vai precisar do contrato de prestação de serviço. Como o sistema ele tende a ser unificado, então os bancos vão começar daqui a um tempo a fazer a análise do porquê que um mesmo operador faz a digitação em mais de uma promotora. Babi, você que está mais ligado diretamente aos bancos, principalmente essa parte ADM ali com eles, né? Como é que está isso? De fato, o risco iminente de cair os logins é uma coisa breve? Como é que está isso aí? Os bancos, eles falam no prazo agora até o mês de junho, né? Que é para comprovar o vínculo dos usuários que já estão criados. Hoje, para se criar um novo usuário, já é feita essa exigência. Então, hoje eu não consigo criar um usuário sem comprovar esse vínculo. E o que eu já tinha de safra anterior, né? Eu preciso até o mês de junho fazer essa comprovação. Então, o mercado está se movimentando ou para quem não tem CNPJ MEI, né? Que é um prestador de serviço mesmo, fazer a abertura, ou para o subestabelecimento, né, que são os casos de uma maior produção e lojas abertas com outros funcionários. Então, pelo que você está vendo, por exemplo, prorrogação provavelmente não haverá. Até o momento, não. Os bancos estão dizendo que, de fato, em algum momento, não. Já tem prazos. Como é que está isso? Já tem prazo. Então, a gente já tem aí o OLE que já manifestou o prazo máximo agora em junho para a gente poder fazer a comprovação dos usuários das safras anteriores. E hoje a gente já não cria mais usuário OLE, por exemplo, sem fazer essa comprovação. Os C6 também já tem essa exigência. Essa semana os bancos todos estavam com os departamentos de cadastramento de sub já bem apertados. A gente está com um volume grande de cadastros que está demorando um pouco mais porque o volume de subestabelecimento do mercado ele aumentou. Porque não é só para nós, né? Exatamente. E um ponto importante referente a isso, quando a Bárbara me falou a primeira vez, falou, Luciano, tá vindo uma situação aí, né, que vai ser, né, vai movimentar muito os nossos setores aí, questão de subestabelecimento, vai afetar a ponta e tudo mais. E eu falei para ela, Babi, vamos segurar um pouquinho, né, porque eu acho que isso aí vai cair, assim, é muita mudança, muito rápido. Não tem nem... E assim, estava errado, né? A gente não tem nenhum indício, assim, por parte dos bancos que isso não vai vigorar, muito pelo contrário. Os e-mails que vêm vindo, eles já vêm com datas, já vêm com planilhas que a gente tem que apresentar a comprovação de vínculo. Então, assim, tudo indica que realmente a gente tem mais um mês aí para adequação dentro dessa regra. E a gente tem que ser camaleão, né? Porque não é o famoso jeitinho, né? Exato. Realmente o negócio... Nesse caso não tem jeitinho, não. O que vai acontecer, né, Yoshi, e isso é bem importante também, a tendência é que a gente tenha um novo cenário na parte da operação da loja mesmo, né? Que é o seguinte, hoje a gente sabe que às vezes a loja ela tem lá o login de 10 bancos, mas ela produz em 2 bancos, né? Então, onde ela descarrega mesmo a produção dela em 2 bancos, ou 3 bancos, enfim. Esses bancos que a loja não tem produção, a tendência é que ela não tire, né? Ou ela não pegue sua senha, até porque ela iria perder essa senha por falta de produção. Então, caso ela, né, se subestabeleça e ela não produz, ela vai perder esse código. Então, ele vem um novo cenário aí de um direcionamento, né? A maioria dos correspondentes vão direcionar a sua operação para os principais bancos e nós, internamente, estamos trabalhando com a questão da contingência dessa operação, que é o seguinte, esteiras adaptadas dentro do sistema SGI, aonde não interfira o fluxo
da operação da loja com a esteira da mesa de crédito. Então, a gente já pensou nesse cenário sem afetar a operação da loja, mas que ela consiga, dentro da própria plataforma dela, dentro da própria esteira dela, ela ter a esteira da sua própria operação e da operação da mesa de crédito. Quem já utiliza o sistema CGI tem uma vantagem muito grande em cima disso, né? Porque já sabe todo o fluxo de tarefas, já está tudo adaptado. E principalmente já tem um controle muito melhor da sua operação. Quem não utiliza ainda a esteira vai passar por um momento aí de adaptação nesse sentido também. Mas o importante é que nós internamente também estamos preocupados com isso, né? E adaptamos a nossa estrutura para isso, justamente porque ninguém quer perder produção, né? Então a gente sabe que os bancos, que a loja ela não tem a sua senha, que ela tenha uma forma de atender aquele cliente, né? De repente não vai ser ela digitando a sua operação, mas ela não perde aquela venda, de repente por uma questão de política, enfim. A gente já pensou nisso, porque é um novo cenário que se desenha também aí na parte operacional. É isso que é legal, fazer uma adequação ou readequação, né? As pessoas têm que entrar e fazer esse camaleão aí, mudar as coisas de acordo para poder ficar no ambiente aí e manter o mercado, né? Com certeza. Vamos lá, tem uma parte aqui também que eu acho que esse aqui é o segundo que fomos obrigados gentilmente a vir a Belo Horizonte, que é uma palavrinha chamada autorregulação, né? Muitas mudanças, muitas adequações, e olha, não é fácil não, a gente está aqui ao vivo a cores aqui, o negócio, o bicho está pegando. E aí, passa um pouquinho para o pessoal entender o quão é importante essa palavrinha chamada autorregulação, que já há alguns anos estão se falando muito, e só está apertando o cinto, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Quais são essas mudanças, ou as coisas pelo menos que está dando mais impacto para o mercado, para as empresas se adequar? A autorregulação, ela foi criada, na verdade, por conta do processo midiático, né, que a gente teve alguns anos atrás, em que a operação do crédito consignado ela era sempre taxada como a pior operação, uma operação que visava sempre o prejuízo ao aposentado. Então ela veio para trazer melhorias, para trazer diretrizes que o correspondente ele precisa ter, né, para trazer qualidade para essa venda e melhorar aí o conceito do mercado de crédito consignado como um todo. Então ela trouxe várias diretrizes, a gente já teve ali a implementação do SRCC pela autorregulação, a gente já teve ali a questão da obrigatoriedade da certificação do correspondente, da certificação de LGPD, de prevenção à lavagem de dinheiro. E agora ela vem com uma auditoria. Então, todos os anos, né, os correspondentes eles são selecionados para participar de uma auditoria em que é observado se há o cumprimento de todas as regras, tanto da resolução do Banco Central, quanto das regras da própria autorregulação. Uma curiosidade, a gente foi selecionado? A gente é selecionado já tem 3 anos, né? Esse é o 3º ano que a gente é selecionado para participar dessa auditoria. E ela exige pontuação mínima para poder manter os códigos ativos. Os correspondentes que não se enquadram, eles estão passíveis à advertência, suspensão e até exclusão do mercado. O CNPJ? O CNPJ. Muitos correspondentes já sofreram sanções, né, porque não conseguiram se adaptar. E o que acontece? Por isso que a gente está há 3 anos aí trabalhando com essa questão da autorregulação, porque são tantas regras, né? São tantas regras, só para vocês entenderem, é quase se fosse uma ISO 9001 ali, certificação, enfim, e são tantas regras que não teria como se adaptar já no primeiro ano. Então, o que acontece é o seguinte, a gente tem que ir fazendo uma progressão de melhorias e implementações dessas regras até chegar na conformidade total, né? Então, claro que a gente tem métricas ou pontuações que a gente tem que ir atingindo ano após ano para conseguir, né, não ter nenhum tipo de penalização. Mas não é fácil, assim, as adaptações são bem puxadas, assim, por isso que tem muita coisa que a gente coloca dentro da nossa operação, não é porque surgiu da cabeça da Bárbara, da minha cabeça, nem nada nesse sentido, mas é porque a gente precisa se adequar à autorregulação. E só um detalhe, a autorregulação, o importante é que essas regras sempre existiam, ok? Elas sempre existiam as regras, mas não tinha nenhum órgão fiscalizador. Então, por exemplo, a mesma coisa, entrou a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados.
Se não tem nenhum órgão fiscalizador, a lei não precisa ser seguida, ninguém vai fiscalizar. A autorregulação ela é justamente para isso, para fiscalizar o mercado de correspondente bancário, para ver se realmente as pessoas ou as empresas que estão vivendo do mercado, se elas estão cumprindo com a sua parte, principalmente com as normativas monetárias, né, do Conselho Monetário Nacional. Dúvidas, por exemplo, o que as lojas perguntam muitas vezes, isso aí, né, é uma adequação para a master, para a franqueadora ou é de fato para todos os CNPJs? Para todos os CNPJs. Hoje quem tem código direto com o banco é feito um sorteio, né, para identificar quem vai participar dessa auditoria, mas a autorregulação ela precisa ser cumprida por todos, porque entende-se que quando você entra no mercado, você precisa entender das legislações ali que envolvem todo o mercado, que é a resolução do Banco Central e a autorregulação bancária. Tem um nível de adequações de acordo com o tamanho do seu CNPJ ou não? É indiferente disso, mas tem assim, médio, micro, como é que seria? Os itens obrigatórios são os mesmos para todos. O que vai acontecer é que o nível de exigência para quem tem um volume menor de digitação de contrato, ele é menor, né? E no caso de correspondente, né? Então o subestabelecido ele tem um nível de exigência menor, porque ele digita menos, e o correspondente master ele vai ter uma exigência maior, porque ele tem que garantir a qualidade da operação dele como master e de todos os subs. E no primeiro ano, inclusive, foi utilizado as maiores produções, né? Empresas com volume de produção grande. A tendência é que não seja mais somente os grandes, né? Sejam todos os níveis aí. Acredito que já aconteceu, né? De alguns já ser selecionados de sub, né? Então, menos produção, mas ser selecionado também dentro desse processo de autorregulação. Até ano passado a gente tinha apenas um modelo de questionário, né, sem essa separação, e esse ano já veio bem separadinho. Então, até um nível de produção é um tipo de auditoria e a partir de um volume maior já é outra. Pensando por um dos lados, né, é interessante, é um mercado que acaba sendo mais seletivo, mais tendo uma qualidade melhor de entrega. Não é qualquer um que quer abrir, que quer tocar o negócio. Certeza. Não é uma aventura, né? Porque a pessoa que quiser ficar no mercado vai ter que seguir realmente as normas, né? Ao longo desses 12 anos, a gente foi incontáveis os números de mega produtoras, promotoras que surgiram e desapareceram. Então, e isso acaba sendo ruim, inclusive para empresas como a nossa, que a gente vive realmente daquilo, porque surge lá uma promotora fazendo seus milagres, e aí o mercado todo acredita que aquilo lá é o verdadeiro mercado, que aquela empresa ela é super diferenciada. 2 anos depois ela não está mais no mercado. Então, realmente assim, algumas, claro que gera toda essa dor de cabeça que nós estamos passando também dentro da adequação da nossa operação. Em contrapartida, traz sim uma profissionalização melhor do mercado. Perfeito. Pessoal, vamos correr, vamos se ligar aí, é muita coisa, né? Mas tem também novidades, né? Tem algumas coisas aí que tá no forno, pelo que eu tô sabendo, estou acompanhando. Então é legal isso também, porque não vem só as partes que vem documentações, normatizações, regulamentações, e vem novidades. Vem novidades, vem coisa boa aí nesse segundo semestre, bastante coisa boa. Por exemplo, vamos falar um pouquinho, Luciano, né? Você que está ali envolvido nisso, em relação, por exemplo... Não, vamos pular um pouquinho. Eu prefiro falar com a Bárbara, porque a Bárbara que está ali dando uma ajeitadinha, uma coisa que a gente tem já há muitos anos, inclusive, que é o Isocrednet, né, Bárbara? Isso. Na verdade, o Isocrednet, a gente vinha numa versão já um pouco defasada, inclusive, para o mercado, né? E em função dessa própria auditoria da autorregulação, a gente precisou desenvolver uma nova versão do sistema para poder adequar. É um sistema um pouco complexo, porque a gente vê no mercado muito sistema de consignado, mas que não atende franquia. Então, o nosso sistema ele precisa ser desenhado mesmo por um programador, levando em consideração todos os níveis da operação que a gente tem. Então, ele demora um pouco mais para sair do forno, vamos dizer assim. E aí, a gente está conseguindo colocar isso em prática agora, né, para o segundo semestre. Então, vai vir um sistema mais automatizado, um sistema... em que a loja vai conseguir fazer o acompanhamento de contestações de clientes, ver plano de qualidade, baixar todos os manuais, roteiros e normativos pelo sistema, então tá bem interessante. Bacana. Então vai ser bem diferente do que nós temos. Bem diferente. Olha aí, já é alguma coisa, né?
Muito bacana, inclusive. O sistema está ficando lindo. E também temos aí a plataforma. Já tem um tempinho, Lu, que você está falando, vai vir uma nova plataforma. E parece que não, mas é bem interessante, ainda mais na pandemia, foi muito útil, né? Porque as pessoas não poderiam ter o lado presencial, isso aí. E no final todos, inclusive não é o nosso mercado, o mercado de quase todo lugar foi se adequando de uma forma mais online, mais digital. E a gente também não ficou fora disso. Com certeza. E parece que você também está inovando mais isso aí. Me conta um pouquinho essas novidades. Você sabe que tudo que a gente começa, né, Yoshio, a gente não vai começar da melhor maneira, né? A gente sempre vai ter que pensar na melhoria contínua, né? Então, num primeiro momento, a gente tinha os nossos portais de treinamento, né? Então, eram 4 portais de crédito, redes sociais, consórcios, enfim. E agora a gente está trazendo tudo para o mesmo portal, com uma qualidade muito melhor, tanto de gravação, como didática, como de conteúdo. Estamos atualizando todo o nosso treinamento, trazendo todo ele atualizado para liberar essa plataforma que vai ficar muito mais interessante. Tudo no mesmo lugar, mais bonito, mais automatizado para você utilizar até mesmo no seu celular, com certificados de conclusão para colaboradores, para franqueados, enfim, uma trilha, né, de treinamento muito mais interessante. Então, realmente, o portal de treinamento vai ficar muito, muito bacana. Falar é fácil. Então, espere o segundo semestre. Segundo semestre, pode ser até dezembro. Mas é o segundo semestre. Não, a ideia é que a gente consiga liberar ele até julho, tá? Olha aí, pessoal, até julho, hein? Então, quem assistir isso aqui já pode estar cobrando. Julho tá chegando aí, hein? Bom, e também tem assim essa parte aí, novo universo online, que já há um tempinho já, né? Já falo sobre isso há bastante tempo, né? Então não é de agora. Como é que tá isso aí? Como é que tá o que você está trazendo aí? O que está vindo para os franqueados? Tem alguma novidade, além, né, do portal de curso? Alguma coisa mais na ponta, para ser útil para o franqueado? Tem sim. A gente tem trabalhado nisso há bastante tempo, na verdade. Já vem batendo nessa tecla há bastante tempo. Do universo digital, né? Porque por mais hoje a gente tem franquias que são totalmente digitais, mas a gente tem franquias, né, que são unidades franqueadas com loja, que elas não têm o porquê ficar limitadas somente na sua atuação regional, né? O Brasil é muito grande, a gente tem muitos lugares para ser explorado. Então, o que a gente está... E chegou em um momento que aconteceu o seguinte: cada um corria para um lado, né, buscando seu site, buscando a sua forma de trabalho digital, e a gente percebia que muitas vezes gastava dinheiro em coisas que não eram tão úteis, que não dava tanto retorno, e acabava tendo experiências ruins, ou com o serviço prestado de uma agência de publicidade, um web design, enfim. O que a gente fez? A gente moldou uma plataforma, né? E todos os nossos franqueados, eles vão ter a sua própria estrutura digital. O que seria essa estrutura? Site personalizado, um painel onde ele tenha esses sites podendo ser separados por produto. Então, por exemplo, vamos lá que o franqueado ele queira criar uma campanha específica para a FGTS. Então, ele tem uma página totalmente personalizada para o produto FGTS. Um painel onde ele coloca suas próprias informações, então, colocar meu WhatsApp, quero colocar meu e-mail, quero trocar meu endereço, enfim, é totalmente automatizado para o franqueado. Então a gente resolve aquela situação assim: Luciano, eu quero fazer um site, quero ter resultado nas plataformas digitais, quem que eu procuro, né? Ou quem você indica? E isso é muito ruim pra gente, né? Porque às vezes a gente indica e se o serviço não for bem feito, é como se a gente tivesse algum tipo de culpa nisso. Então a gente resolveu esse problema e está trazendo toda essa estrutura para o franqueado. Então hoje o nosso franqueado, além de suporte, além de acompanhamento comercial, além dos produtos, além de treinamento, ainda ele vai ter também essa estrutura digital junto, não só a estrutura, mas também um treinamento de como ter resultado com essa estrutura, né? Então, desde como as campanhas que vão ser criadas, enfim, como ele vai conseguir rentabilizar aquilo. Que bacana. Isso aí, esse gogó aí é para quando? Isso aí é para julho também. Pretendemos segundo semestre, né? Mas eu acredito que até julho a gente consegue já entregar também. Então é muita coisa para entregar, hein? Aí o melhor de tudo, né? Sem custos adicionais. Então, para quem já faz o pagamento do seu ROITs,
dentro do seu pacote de royalties vai estar lá essa estrutura. Claro, pacote, né, completo. Né? Significa que a pessoa basicamente não vai ter que investir na construção do site, não vai ter que, né? Nada, ele vai realmente receber uma estrutura pronta online para ele poder potencializar os seus negócios digitais sem custo nenhum. É como se o franqueado que está entrando agora, ele vai estar entrando já tendo um site. Exatamente. Então, os franqueados já entram com o seu site pronto. Não é o site da Isocred em si, é um site dele. O site dele, um personalizado. site preparado para ele. E quem já estava no mercado vai ter o seu próprio site a partir desse momento, sem precisar correr atrás de outras ferramentas. Eu vi lá, a pessoa pode colocar ou a sua própria foto, colocar sua loja, colocar sua fachada. Exatamente, ele vai poder utilizar, é totalmente personalizado para ele mesmo. Isso, bacana, bacana. Até porque, Yushi, isso é importante, tá? O nosso site principal, que é o isocred.com.br, ele não é um site que a gente prepara ele para venda, né? Nunca foi a nossa intenção, ele é muito mais institucional do que para venda. Para venda, tem que ter um funil de vendas, né? Então ele tem que ser um site, não basta o site ser bonito, ele tem que ter uma estratégia de venda. E dentro do nosso site principal, não é a ideia, né? Justamente porque a gente sabe que para quem a gente vai direcionar essa venda? Vai direcionar para minha empresa? Para minha loja? Para minha franquia? Acho que não, né? Então a gente nem prepara aquele site principal para isso, para esse funil de vendas. Essa estrutura, ela é uma estrutura totalmente preparada para a venda, ok? Então é para ela dar retorno financeiro mesmo para o franqueado. O bacana, Luciano, eu vou para meio que estar finalizando, né, para não alongar muito o nosso bate-papo aqui, aproveitando a nossa estadia aqui em Belo Horizonte, comendo muito queijinho, ontem comemos uma picanha boa, picanha boa, com uma manteiguinha ali, né, na mandioca. Aconselho e recomendo a todos que vierem para BH, né? Esse é sempre a gente bate cartão lá, né? Porque... vamos ver o que a Bárbara apronta para nós hoje, né? Mas tudo bem. Mas, Lu, acompanhando principalmente esse processo da pandemia, que acho que foi uma grande virada para nós, você conseguiu trazer muito essa parte, né, de acompanhar esse mercado tecnológico, online, digital, e você trouxe isso muito para a própria Isocred, né, na expansão da franquia, na manutenção do negócio. E isso eu acho que é muito importante a gente frisar isso, né? E ajudou muito trazendo todas essas, que está vindo essas normas, quer dizer, se a gente não faz todo esse acompanhamento, talvez a gente estaria muito para trás, muito, né? Mas vamos trazer para a ponta, aproveitando que isso aqui está indo para toda a rede Isocred. O que você fala, o que você passa uma mensagem para finalizar assim, da sua parte como pessoa, porque você é bom, porque você tem os seus próprios negócios, tem as lojas, tem, né, toda essa estrutura e você conseguiu sobressair. O que você pode passar para esses franqueados que estão aqui, seja o que estão começando agora, que já tem alguns anos, alguns meses, e aí, qual o recado que você dá? Bom, Yoshio, hoje, e aí o meu recado ele é muito mais voltado para quem já estava no mercado há mais tempo, como eu, né? Que a gente teve que se reinventar, né? A gente teve que mudar muito, quebrar muitos paradigmas que a gente tinha do próprio público consumidor, né? A nossa empresa, ela cresceu como franquia nesses últimos 2 anos, mais do que a gente cresceu em 10 anos. E isso por quê? Porque a gente soube adaptar as plataformas digitais, o universo digital, junto às estratégias de vendas, e a gente fez diferente. O ponto principal, e isso é bem bacana, e justamente falando disso que a gente falou anteriormente, da estrutura, né, de entregar uma estrutura, é entender que para você ter resultado nas plataformas digitais ou crescer os seus negócios, você não vai ficar, não necessariamente você precisa fazer dancinha ali nas suas redes sociais. Você tem que ter uma estratégia. Então, tudo que a gente faz hoje, a gente pensa de uma forma com o objetivo, como atingir essas pessoas, né? Como distribuir o nosso conteúdo, e isso estou falando também quando estou falando dos produtos de crédito consignado, FGTS, enfim, de todos os produtos, como da nossa franquia, as estratégias são as mesmas, mas trazendo elas para um processo de vendas. O grande ponto, né, e eu acho que cada vez mais a gente precisa mostrar isso para a ponta, é que o processo de venda é o ponto principal. Você atrair só as pessoas para dentro do seu negócio, você não ter um processo de venda bem desenvolvido, com todas as etapas preparadas,
você acaba perdendo muitas pessoas interessadas no teu produto que acabam não comprando porque você chegou lá um cliente, você fez de uma forma, chegou outro, você fez de outra forma. A sua equipe de vendas muitas vezes também não é alinhada com o processo de vendas e acaba você não tendo resultado. Veja só, o mercado de crédito ele cresceu muito, mas absurdamente. Se a sua operação não cresceu, é porque tem algum tipo de falha no seu processo. E quando a gente começa a entender isso, né, que a gente realmente tem algum ponto para melhorar, e sem principalmente, né, culpar o mercado, culpar o banco, culpar a autorregulação, culpar franqueador, culpar comercial, quando a gente entende que o processo ele tem que partir de dentro da gente, a gente consegue fazer diferente. Então, utilizem todas as ferramentas que a gente disponibiliza, porque o que a gente passa lá não tem nenhum tipo de segredo para vocês, né? O que a gente passa lá é o que a gente aplica no nosso dia a dia. E se deu certo, ou se dá certo para a marca Isocred, por que não daria para você como a sua estrutura de vendas também? Então, é você seguir algo que está dando certo, né? Eu sempre falo que a gente não precisa ficar reinventando roda toda hora, é simplesmente pegar uma coisa que está funcionando, modelar para o nosso universo. Então, o mercado ele vai continuar sendo absurdamente grande, independente do que vem acontecendo, mas você tem que, né, fazer essas adequações para que você, principalmente assim, não fica ali batendo, meu Deus, agora o mercado mudou, agora vai ficar difícil, agora vai ficar ruim. Eu escuto que o mercado de crédito vai acabar há 12 anos atrás. De quando eu comecei, a primeira pessoa que eu falei, um dos meus amigos que tinha uma promotora de crédito na época, uma loja de crédito, quando eu falei para ele que eu ia abrir a minha loja de crédito, ele falou, cara, você está entrando no pior momento, esse mercado está acabando, e 12 anos depois eu estou aqui falando com vocês. Então, e ele fechou, olha que curioso. Então o mercado ficou ruim? Não, ele não se adaptou a essas mudanças. Então o mercado é como qualquer outro negócio. Quem se adapta a ele acaba aproveitando as oportunidades e acaba fazendo diferente. É aquela coisa, né? Deus fala assim, não é só rezar, tem que fazer, né? Botar a mão na massa e de forma inteligente. Colocar a mão na massa. Então isso acontece muito, o nosso mercado é muito... o grande ensinamento que eu acho que até para mim traz muito isso é em relação ao FGTS. É um mercado totalmente inovador, pegou todos os públicos e tamanhos e idade, tudo, e ali é muita gente já que está em outra vibe, né? Já é um pessoal mais avançado em tecnologia, e a gente estava nessa cultura muito aposentado e pensionista que você liga e conversa. Isso aí acho que já, se não acabou, está acabando, né? Exato, e assim, o mercado, né, Yoshio, às vezes a oportunidade ela tá dentro, já está dentro e a gente acaba não enxergando. Por exemplo, o produto consórcio, que é um produto que a gente já tem desde 2014 dentro da rede, e tem franqueados que desde 2014 estão na rede e nunca venderam uma cota de consórcio, nunca tentaram vender uma cota de consórcio. No mês passado a gente bateu 14 milhões, foi o novo recorde da marca Isocred em cima do produto. E a gente tem franqueados que já vendem 2 milhões, 3 milhões, tem franqueado aí que está falando em 4 milhões mês. Então, o que ele tem de diferente de um franqueado que não olhou para esse mercado? Simplesmente ele teve uma ação, escutou o que a gente vinha falando. E vou dar mais um conselho, né? A gente está falando aqui de FGTS, está falando de INSS, está falando de Auxílio Brasil, seguro-desemprego, enfim. Mas o produto consórcios, ele abriu uma oportunidade gigantesca, não somente para esse ano, como para os próximos anos. Essa Selic, no valor que ela está, os produtos, né, como o consórcio, ele abre uma lacuna aí de operação muito grande, uma procura muito grande. Quem vai aproveitar essa oportunidade? Quem estiver preparado, quem estiver fazendo um processo de venda em cima desse produto. Então, muitas vezes, a pessoa pode ver lá a sua marca, né, ou a sua fachada lá, falando de Isocred, falando de consórcio. Se a pessoa entrar lá dentro e não tiver ninguém preparado para vender um consórcio para ela, você perdeu essa venda. E ela vai sair dali e vai comprar no seu concorrente. Então, realmente assim, o mercado ele tem muitas oportunidades. Eu desconheço um mercado que tenha tantas oportunidades quanto o mercado de crédito. Agora, tem que abraçar essas oportunidades, né? Isso aí, galera, vamos correr. E para finalizar, e você, Babi? Com essa parte mais administrativa, ficar aí só dando chicotada na gente, né? É bem assim, não. É um pouquinho pior, né? É um pouquinho pior, mas tudo bem. Senão, se não for assim, a coisa não anda, eu acho.
Alguém tem que fazer a parte ruim, né? Exatamente, tem que ter. Então, realmente, uma loja, um franqueado, todos tem que ter. Se a pessoa estiver sozinha, ela tem que ser um pouquinho de tudo, né? E as pessoas muitas vezes acabam não fazendo isso. Ou a pessoa é muito comercial, ou é a pessoa muito administrativa. Não tem problema, contanto que ela saiba dividir as funções e colocar um pouquinho de cada pitadinha ali, né? Exatamente. Se você tivesse que dar um toque, um conselho, qualquer coisinha aqui para a sua parte, Babi, o que você falaria para a família Isocred? Bom, em relação à parte administrativa, eu acho que é ter desenhado a operação da loja, né? Desde o momento de início da sua atividade dentro da loja, ter bem mapeado quais são as atividades que a sua unidade está fazendo ali, porque na hora de fazer a implementação de qualquer medida administrativa vai ficar mais fácil, né? Então, na hora de mandar uma documentação para um cadastro de sub, na hora de adequar uma nova legislação, você vai estar bem mais adiantado do que os que não têm esse fluxo desenhado. Mas, de modo geral, é o que o Luciano acabou de falar, é a ação. A gente precisa ter ação frente às vendas, frente aos produtos. Hoje, o mercado está diversificado, cada vez mais a gente recebe gerente trazendo vários produtos para colocar na prateleira. E a gente precisa diversificar, para não acontecer de loja ficar sem produção, uma eventual queda de margem, né, do INSS, para quando chegar produtos novos, a loja ter a ação de buscar esse público e trabalhar para trazer rentabilidade para o negócio, que é o que todo mundo busca. Isso aí? Isso aí. Pessoal, foi longo, acho que foi longo, mas foi muito proveitoso. Então, eu agradeço de coração, né? A estadia, a recepção que a gente teve aqui foi fantástico, muito pãozinho, muito cafezinho, muito cafezinho. E espero que seja assim, né, para vocês aí que tá nos ouvindo, que vai nos assistir daqui a pouco, o Luciano vai lançar, seja também muito proveitoso para vocês e fiquem à vontade para poder acrescentar também, né? A gente está aberto a muitas ideias, qualquer coisa que vier, sempre a gente de alguma forma consegue agregar de algum jeitinho, né? Como a gente fala, tá bom? Ó, ficam bem, obrigado pela essa longa entrevista. Foi longa, hein, Luciano? Mas acho que foi bastante pontos aqui que colocamos, né? Obrigado, pessoal. Um abraço. Valeu, gente.